Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Bora Mudar Olinda, um podcast que discute as propostas de mudanças para Olinda. Eu sou Rai Menezes, a apresentadora, e em todos os episódios irei receber o nosso candidato Vinícius Castelo e um grande convidado especial. E hoje, estando aqui conosco, a nossa senadora da República, Tereza Leitão. Seja bem-vinda, Tereza. Obrigada, é um prazer estar aqui Prazer nesse é nosso. podcast. Obrigada. Bem-vindo, Vinícius. Muito prazer estar aqui com a primeira senadora da República de Pernambuco, minha amiga, minha senadora, uma grande inspiração para o Partido dos Trabalhadores e para a luta, de uma maneira geral. Tereza Leitão, muito obrigado, muito honrado de te receber aqui também. Já vamos começar esse podcast com uma temática super importante, né? Educação, que é um tema que eu acho que vocês têm muita afinidade. E quando a gente fala sobre educação, né, que é uma das grandes prioridades da campanha de Vinícius, mas também da trajetória, né, política da nossa senadora, que sempre se empenhou em fazer melhorias nesse sentido. E a primeira pergunta é em relação à educação infantil. Na nossa cidade, principalmente na periferia, as mães dependem de creches e vagas em pré-escola para poder trabalhar e deixarem seus filhos em segurança. Então, Vini, conta pra gente qual a tua proposta para a educação infantil. Então, a educação infantil, e a senadora Tereza sabe muito bem, precisa ser uma prioridade. A gente está hoje, Tereza, numa cidade que é muito difícil ter acesso à creche, né? São 16% a cobertura de creche dentro de uma cidade como Olinda, né, que é importantíssima, que é berço da humanidade, né, quando nacionalmente 37% é a meta, né, básica, e em Pernambuco 24%, né, que ainda também precisa avançar. Só que em Olinda, a situação não só das creches, mas da educação básica, é algo que a gente vê que precisa ainda de um investimento muito grande na educação. Então a nossa gestão, ela precisa ser uma gestão acolhedora, e uma educação que consiga inclusive entender as diversidades existentes diante de uma cidade que é a primeira capital da cultura do Brasil. Existem muitas maneiras de se educar, né? A educação comunitária, por exemplo, a educação escolar e diversas outras possibilidades de atrair não só o aluno, a aluna, mas a comunidade, né? Então, primeiro dizer que a senadora da República, que é uma professora sindicalista, que sempre inspirou e que inspira a educação a ser uma grande prioridade, é um grande presente para a cidade de Olinda. Porque eu não tenho dúvida, Tereza, que você vai nos ajudar a fazer com que a educação seja uma prioridade lá. Então, colocar no orçamento uma educação que cuide dos professores, que cuide das mães, que cuide dos alunos, que consiga, inclusive, entender a necessidade da gente expandir as creches na cidade, principalmente nas periferias, é fazer com que Olinda seja de fato uma cidade educadora. E a gente sabe muito bem que há muito com que avançar. A cidade de Olinda precisa investir, inclusive, no Sistema S, para poder, inclusive, fazer com que a qualificação profissional seja uma realidade para a juventude de lá. A gente teve, Tereza, o anúncio do presidente Lula, ano passado, de 20 milhões de reais para poder fazer com que o IFPS seja uma realidade de lá. Então, a gente tem, né, uma esperança de fazer com que, não só na educação básica, mas na educação profissional, Olinda seja, de fato, referência. E aí, contar contigo como senadora da República, como professora, vai ser fundamental a importância, porque assim a gente consegue fazer com que a educação volte a cuidar das pessoas, a dar esperança. Eu sou fruto da educação, a minha vida ela sempre foi pautada em educação, né, em estudar, em buscar mais, em procurar entender como através da educação a gente pode prosperar. E isso me dá muita esperança para que outros jovens, desde a infância até a sua juventude, possam também guiar esse caminho, né? Pegando esse gancho de Vini, Tereza, é justamente o que eu queria perguntar, né? Qual a sua contribuição como senadora para esse projeto de Vinícius? Veja, Vinícius, eu acho que esse foco na creche, na pré-escola, que hoje se constitui por lei a etapa da educação básica chamada de educação infantil, é fundamental para prefeitos e prefeitas nesta eleição. Nós temos alguns avanços em relação a isto que, infelizmente, não foram totalmente aproveitados pelos governos municipais. A gente vive numa república federativa. Municípios têm autonomia, estados têm autonomia, mas na educação existe o que a gente chama de regime de colaboração.
Os estados têm a prioridade e a responsabilidade primeira de oferecer educação, ensino médio. Os municípios, ensino infantil, educação infantil. E o ensino fundamental é para ser oferecido e garantido em regime de colaboração. A gente não viu, nos últimos anos, principalmente depois da nova legislação, os prefeitos e as prefeitas, como é o caso de Olinda, utilizarem esse sistema de regime de colaboração para que a sua prioridade, que é a educação infantil, a creche e a pré-escola, creche de 0 a 6, de 0 a 3, pré-escola de 4 a 6, se efetivarem. Aí a criança fica em casa, distante de uma convivência escolar, distante de uma convivência com meninos e meninas da sua idade, distante de uma convivência pedagógica e ingressa já no primeiro ano, sem ter aquele período preparatório que é fundamental para a alfabetização na idade certa, como diz o Programa Nacional do MEC do presidente Lula. Então, acho que esse foco em um programa de governo é um foco que atende a duas dimensões do direito de cidadania. A dimensão da criança e a primeira infância já está comprovado cientificamente que é a fase principal do desenvolvimento cognitivo, das habilidades, do convívio. Quem tem uma primeira infância tranquila, com boa alimentação, com boa convivência, com os estímulos, né, pedagógicos, se desenvolve com mais tranquilidade. Então, este direito a uma primeira infância na escola é um direito da criança. E o direito da mulher, que quer trabalhar, que precisa trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. Se cria uma rede, que as mulheres são muito solidárias. Exatamente. Né? Tem uma rede de segurança até invisível da vizinha, da mãe, da tia, da avó. Mas se tem escola, isso é mais propício à afirmação do direito e da cidadania. Então, acho que esse foco é um foco fundamental, porque ele é constitucional. Ele está também na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ele estará no Plano Nacional de Educação e, além de ser um foco com toda essa base, toda essa referência legal, ele é um foco estratégico do ponto de vista do combate às desigualdades. Por que é que o filho do rico vai para a creche até bebezinho? E já tem o que a gente chama de estímulos extra-classe. Tem um computador em casa, tem atividades de inglês, de judô, de natação. E o filho da classe trabalhadora nem creche tem. As creches hoje, pensadas na proposta do presidente Lula, são espaços de convivência importantíssimos. Eles são, inclusive, pensados para que o município tenha condições de desenvolver aquilo que é a sua responsabilidade primeira na educação, que é a educação infantil. E com essa cobertura mínima, podemos dizer assim, nós temos muito o que trabalhar por Olinda. Muito, senadora. E o que eu sinto em cada bairro, em cada canto que eu vou, é que as mães, as famílias e as próprias crianças estão pedindo socorro, sabe? Isso é muito triste de ver, porque é uma responsabilidade muito grande. Você chegar em cada bairro, principalmente nas periferias, principalmente onde as pessoas não são assistidas, e ver as pessoas querendo mais creches dentro da cidade. E tem um detalhe, prefeito. Em muitas comunidades, em muitas realidades de periferia, a escola é o único equipamento cultural disponível e existente. Exatamente. Então, a partir de um projeto pedagógico amplo, de inclusão, você faz o trabalho educativo da aprendizagem, da formalização do que está previsto na lei, mas você pode ampliar para o entorno da comunidade outras perspectivas, outras oportunidades que a escola dá no contraturno, na relação com as mães, na relação com a comunidade do entorno. Então, tem muita coisa que pode ser produzida por uma boa escola. Até porque isso impacta diretamente nos índices de diminuição de violência. Sim. Isso cria perspectiva. Sim. A gente está numa cidade como Olinda, senadora Tereza. Uma cidade onde a cultura precisa estar, inclusive, evidenciado. Sim. Extra classe, inclusive, né? Criando uma relação
relação com a própria comunidade. Então, a educação possibilita a gente, principalmente que é pobre, a ter esperança, a sonhar. As pessoas estão deixando de sonhar. E muito da falta do sonho dentro da cidade é porque a educação não está mais possibilitando esse caminho, porque tem diminuído. E isso gera a falta de perspectiva, de oportunidade, de ter o que fazer, enquanto vida, né, as referências da gente têm sido perdidas. Então, com toda certeza, vai ser uma grande prioridade. E eu não tenho dúvida, volto a reforçar, né, que esse governo vai ter a sua participação direta. E a sua participação enquanto vida sempre foi em defesa da educação, sempre foi em defesa das pessoas que mais precisam, da classe trabalhadora. E a gente tem hoje uma população muito sofrida, Tereza, muito angustiada, sem esperança, querendo sair da nossa cidade, porque quando os seus filhos acabam sofrendo com as consequências de um governo que não dá resposta, o que é que se espera de um futuro melhor? Não se espera nada. Então a gente vai precisar resgatar e fazer com que, através da educação, essa cidade volte a sorrir. E sei que ao seu lado a gente vai conseguir fazer isso juntos. Conte comigo e com o presidente Lula. Conto bastante. E aproveitando esse cenário, né, da temática educação, acho que a gente precisa sempre lembrar que não existe educação sem professor, né? Então é por isso mesmo que vai ser interessante você falar para a gente qual o teu, né, plano de governo para auxiliar esses profissionais de educação. A gente vem discutindo muito no plano para poder entender como é que a gente consegue também cuidar das famílias, mas cuidar também do professor, do servidor, das pessoas que realmente têm a responsabilidade de ensinar, de educar, que é uma profissão linda, né? Uma profissão que todos nós passamos e que a gente precisa para que a gente possa criar perspectiva, né? Não existe, inclusive, um prefeito sem ter passado por grandes professores. Eu fui ensinado por muita gente, inclusive estudei sempre em escola pública e sei como os professores sempre foram responsáveis por me permitir sonhar e continuar guiando, né, o caminho dos estudos para poder ter perspectiva, né? Então a gente observa que hoje na cidade de Olinda os professores eles estão adoecidos, Tereza. Os professores eles estão cansados porque não tem uma boa estrutura, as escolas estão sucateadas, não há diálogo inclusive com a comunidade e com o poder público, não existe a valorização profissional, né? O calendário inclusive não existe mais dentro da nossa cidade, é luta atrás de luta, quando eles deveriam estar sendo bem preparados para poder cuidar já, né, com a comunidade que está ali carente, que está ali querendo um suporte muito grande. Então como é que a gente vai ter uma cidade educadora se quem educa está adoecido? Fica muito difícil. Se a gente trata a criança como o principal sujeito do direito da educação, a gente precisa tratar os trabalhadores em educação como o principal instrumento de assegurar esse direito. Exatamente. E se os direitos dos trabalhadores não estão sendo respeitados, a gente tem uma contradição imensa. E eu digo sempre que os instrumentos estão postos. É só responsabilidade e compromisso para acessar a esses instrumentos. Estão na lei e vão voltar num debate que certamente você vai coordenar juntamente com o Conselho Municipal de Educação e com os sindicatos, que é o debate do Plano Municipal de Educação. Eu fui sindicalista, como você bem disse, eu conheci a política na minha sala de aula, porque conheci através do sindicato, me convocando para ir para as mobilizações. Eu sou professora de formação e de ofício, passei por todos os níveis da educação, comecei na pré-escola, fui professora, fui coordenadora, fui orientadora de ensino médio, de fundamental, de formação para professores, enfim. É uma rica experiência e uma aprendizagem que eu agradeço muito ter passado por ela, né? Você está num lugar como eu estava na sexta-feira passada, em uma atividade política, um mini comício de um candidato. E ele falou, me apresentou, eu falei, quando acabou chegou um rapagão, um pai de família já. Você foi minha professora lá no Jardim de Infância, Ana Rosa Falcão de Carvalho. Não tem dinheiro que pague, né? Uma lembrança dessa. Mas veja, hoje está consolidado por lei e em projetos e na prática de bons governos, o que é a valorização profissional. Muita gente pensa que valorizar profissionalmente é pagar bons salários.
Também, né? E isso Grande é estímulo, indispensável. E para isso a gente tem a lei do piso. Exatamente. O piso salarial profissional vinculado à carreira. Sim. Então, é piso, é carreira, é formação, é condições de trabalho. E hoje já está acrescida uma nova pauta, que é essa que você falou, que é a saúde dos trabalhadores em educação. Quando eu era professora de sala de aula, que fui durante 18 anos, o restante eu fui coordenadora, as nossas principais doenças profissionais eram calo das cordas vocais, eu tenho essa herança, varizes, porque a gente ficava muito tempo em pé, problemas de coluna, porque se abaixava, carregava livro, tarará, e uma coisa chamada estresse. Esse estresse nos acometia geralmente, época de prova, entregar trabalho, era aquela coisa momentânea, daquela necessidade de ganhar e de vencer um calendário. Hoje, o que mais acomete os professores, os trabalhadores em educação, em termos de adoecimento, não é nada disso. É o adoecimento mental. É uma coisinha chamada síndrome do burnout. Isso. São muitos professores nessa condição, né, Tereza? Muito. No Brasil inteiro, por pesquisa que eu coordenei na CNTE. Tem dados disso? Dados recentes eu não tenho. Mas os dados da pesquisa, aquela época final, início dos anos 2000, já existia esse indicativo que depois foi aprofundado. 58% dos professores do Brasil têm um sintoma da síndrome. Isso nos anos 2000, no início? E 25% tem a síndrome inteira. Inteira. Então, não é aquele cansaço de final de ano. Não é aquele estresse porque tem que corrigir milhões de provas. Não. É uma coisa contínua. Ensinar, né? É uma coisa contínua que está muito vinculado à dificuldade do exercício profissional pelas condições de trabalho, salários baixos, atraso de salário, falta de perspectiva, desvalorização, quebra da autoestima, condições adversas de exercer a sua profissão, falta de apoio da gestão. São questões que no dia a dia da escola explodem. Então você tem que tratar do professor, sobretudo do professor, porque está diretamente ligado à criança e ao jovem, mas também toda a rede que faz a escola, porteiro, merendeira, secretário e secretária, coordenador pedagógico. E tudo isso é possível fazer? É. As experiências mostram que é possível fazer. Exato. Se a gente tiver uma política de valorização e se a gente tiver uma coisa que eu acho que deve fazer parte com muita ênfase do teu programa de governo, que é a democratização da gestão. Com certeza. Gestões centralizadas e autoritárias provocam também Sim. esse terror no meio dos professores. Não pode fazer uma greve porque vem uma multa. Não pode ir para uma assembleia porque Sim. é falta inegociável. Então, esse tipo de pressão, de tensão, também dificulta, porque a escola é um lugar de aprendizagem, mas é um lugar que deve ser lúdico, prazeroso. As pessoas devem ter uma liberdade de comunicação, de construção coletiva. Deve ser um lugar que as crianças queiram ir com satisfação. Que integre a própria comunidade. Exato. Nela, e que os professores se sintam, não é? Identificados com aquele projeto pedagógico. E esse pertencimento, ele é muito estimulante para a aprendizagem. Ele vence barreiras que até a gente duvida que conseguiu vencer. Isso é muito bom, porque esse pertencimento é o que abre o nosso plano de governo, sabe, Tereza? As pessoas, elas precisam se sentirem pertencidas, inclusive os profissionais de educação. Porque se a gente tem profissionais de educação, inclusive ensinando uma educação para além da tradicional, que consiga entender a história, resgatar a cultura, resgatar o que é a cidade de Olinda, porque nós somos protagonistas. Nós temos muito com que ensinar, inclusive até para poder manter a própria cultura, manter, né, as nossas raízes, conseguir fazer com que a escola seja a expansão de um mundo que só através do conhecimento ele se torna possível. E quem é que faz esse papel? O professor. O professor consegue fazer isso, e o que
fica muito explícito é que a gente já tem, no Brasil afora, muitas experiências. A gente não está falando de nenhuma novidade, não. Tem muita Né? experiência Tem positiva. muitas E via de experiências regra em positivas, escolas né? públicas. É verdade. Exatamente. Tem escolas particulares também, que tem Exatamente. um projeto muito interessante, mas as escolas mais pesquisadas para tese de mestrado, Isso. tese de doutorado, públicas, né? experiências exitosas, desafios vencidos, são as escolas públicas. É verdade. Exatamente. E eu queria pegar até esse tema que você falou sobre a barreira, né? E fazer... A senhora, melhor do que ninguém, como professora, né? Sabe que a educação, ela está para além, né, da barreira da escola. Então, é todo um amparado externo também. Então, eu queria entender com vocês, né? Como vocês enxergam essa integração de escola com os outros equipamentos da cidade, que eu acho que é fundamental, né? Tanto para os profissionais de educação quanto para os alunos também. Eu acho que é muito uma coisa também de gestão, não é? Olinda teve uma experiência muito importante nos nossos governos. O PT foi vice-prefeito durante 16 anos, eu acho, né? E nós fomos secretários e secretárias de educação durante esse tempo todo. A democratização da gestão, ela está muito vinculada à participação cidadã. As pessoas acham que é só eleger diretor e diretora. É também, isso é importante, para não ter o diretor e a diretora serem cargos comissionados. Exato. Não, é alguém escolhido pela comunidade, alguém que tem responsabilidade com o projeto, alguém que é daquela escola, tudo isso Exato. facilita bastante. Mas é preciso que o conselho escolar funcione plenamente, que as organizações estudantis funcionem plenamente e que a escola possa se vincular a outras questões da cidade. Os nossos governos implantaram o orçamento participativo. Foi uma questão pensada pelo PT para facilitar a consciência cidadã. Pois bem, em Olinda a gente teve o OPzinho. Em Olinda a gente teve o OPzinho, que era justamente as crianças escolhiam dentro da escola os seus representantes, assim como a comunidade escolhia o seu representante para o OP mais geral, não é? E esse representante, ouvindo a escola, mediado pela Secretaria de Educação e pela Secretaria do OP, faziam reivindicações. Menininho pequeno. Menino de 7, 8, 9 anos. Já ensinando o que era participação. O que é popular, né? participação. A escola, Olinda tinha um projeto, acho que era Arte em Toda Parte. Não é? Isso era vinculado também ao exercício escolar. As crianças conheciam a cidade de Olinda nesse seu aspecto artístico e cultural. E, por outro lado, quando você faz essa relação da escola com a comunidade, a escola é preservada. Não existe vandalismo algum em escola que é reconhecida como espaço educativo e cultural pela comunidade. O contraturno, hoje a gente tem essa proposta de educação em tempo integral, de dobrar os turnos, que ajuda muito. Ajuda. Resolve sozinha? Não resolve, mas ajuda. Mas o contraturno, que era uma proposta importante, coordenada pelo MEC, porque a gente também tinha coordenação federativa, né? A gente passou 6 anos sem ter. Agora, com o governo Lula, a gente está retomando essa coordenação federativa. Então, a escola era esse ambiente. Esse ambiente que tem que ensinar. E tem que ensinar o que é exigido pela sociedade. Mas tem que ser uma educação que dê o contexto daquilo. Tem que ensinar português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, filosofia, sociologia, todo o conhecimento historicamente construído e acumulado pela humanidade e pela civilização. Porque se a gente não ensina, a gente está subtraindo, sabotando os nossos estudantes de ter direito a esse conhecimento. Mas cabe à escola e ao projeto pedagógico contextualizar esse ensinamento. E com isso você ganha gordura, ganha condições de fazer nessa contextualização tudo o que a criatividade pedagógica ensina, né?
um teatro, um passeio dirigido, né? Trazer uma pessoa da comunidade que tem notório saber em determinado assunto. Isso enriquece muito. E Aí nós a escola temos, é né? respeitada, a escola não me Claro. pertence. A escola pertence à comunidade. E nós temos muita gente potente na cidade de Olinda, né? Que Sim, inclusive contribui muito com sim, isso. sim. O fato da gente estar, senadora, numa cidade muito histórica, ela nos dá também a possibilidade da gente revisitar muitas coisas que já Sim, aconteceram. sim. O que eu sinto é que a gente tem perdido ao longo dos anos. Qual é a história de Olinda, né? O que já fomos, o que já fizemos. É muito triste, né? A gente tá na comunidade, na periferia, em Águas Compridas, né? Caixa d'Água. A gente vai para até Rio Doce mesmo, Peixinhos. E a gente escuta da comunidade: não, pô, eu tô indo lá em Olinda. Que Olinda é essa, né? É a Olinda do sítio histórico. É como se essa Olinda fosse diferente das outras Olindas. E mesmo assim está descuidada. Exatamente, e ainda assim descuidada. Então a gente precisa integrar a cidade e as pessoas, inclusive até para que as pessoas possam também ter acesso aos pontos turísticos da cidade, porque veja, o sítio histórico é o grande ponto, né, turístico da nossa cidade, onde muitos visitantes ao longo do ano, né, visitam a nossa cidade, e é muito triste a gente reconhecer que muita gente que vive em Olinda sequer conhece o Alto da Sé. Sequer conhece o Carmo, as nossas ruas históricas. Então isso também para mim é um trabalho pedagógico para que as pessoas de Olinda entendam e conheçam a cidade de Olinda. Isso também é um trabalho de interesse de gestão, isso também é um trabalho da própria comunidade, para que não só o sítio histórico, mas vários pontos culturais existentes e históricos dentro da cidade seja referência, para que as pessoas possam amar a cidade. E talvez aí a gente consiga atingir algo que a gente está falando desde o início, fazer com que o povo de Olinda pertença a Olinda. Eu acho que esse é o maior compromisso da educação, fazer com que a gente se pertença, se entenda, né, prospere, e eu acredito que o melhor caminho é integrando as pessoas, valorizando os professores e principalmente, né, fazendo com que as nossas crianças e adolescentes possam criar perspectivas e sonhar. Eu estou aqui porque eu sonho, né, e agora eu estou sonhando, minha senadora, em ser prefeito dessa cidade. Estou muito confiante, estou muito contente, porque quando eu olho para o lado, eu estou ao lado de uma professora que já mostrou que através de educação é preciso fazer mais. Então eu acredito que é preciso fazer mais. Estou muito ciente de que o presidente Lula vai nos ajudar muito nessa missão e mais confiante ainda de fazer com que o povo de Olinda possa ter a oportunidade de ter essa cidade de mudança que a gente tanto quer. E esse mote de Olinda, cidade educadora, Sim, é muito importante para essa ampliação do papel da escola com certeza. e do papel da educação em uma cidade com o perfil de Olinda. Com certeza. E, senadora, a gente falando sobre acessos, né? Queria entender com vocês como é que vocês enxergam a acessibilidade nas escolas, que eu acho que é um ponto muito importante aí. É uma tristeza, né? O que é que a gente tem hoje, senadora? Muitas mães de crianças atípicas, né? Muitas crianças autistas, inclusive, que não têm acesso à sala de aula, não têm acesso à escola. É uma tristeza a gente ver a quantidade de crianças com deficiência que não têm profissionais habilitados, capacitados, para poder, no ambiente escolar, terem acesso à educação. A senhora sabe mais do que ninguém. A educação é um direito básico, constitucional, que precisa ser garantido para todas as pessoas. Não é o caso de Olinda. Não é a realidade de Olinda. Em Olinda, as pessoas que já não têm deficiência têm dificuldade de estudar. E se você é mãe ou pai de uma criança com deficiência, você está largado. Você está jogado às traças, porque não há, né, o investimento necessário de cuidado, né, qualificando inclusive os profissionais, mas fazendo com que a cidade e a escola seja parte de cuidado integrado com as pessoas que já não têm acesso. Então a gente vê o adoecimento de muitas mães que estão precisando sair dos seus trabalhos para poder se dedicar exclusivamente aos seus filhos, porque não tem creche, e quando cresce um pouco mais, não tem profissionais habilitados. A gente vê que é uma cidade onde as pessoas com deficiência, elas não têm qualquer tipo de acessibilidade, porque não há uma gestão comprometida em fazer com que essas políticas básicas e essenciais dê condições, né? E a gente precisa avançar muito nisso. Eu queria ouvir mais de você. Como é que a gente consegue, senadora,
fazer com que Olinda, né, seja não só uma cidade educadora, mas uma cidade acessível. Uma cidade acessível, uma cidade amiga das crianças. Exatamente. Isso daí, nós que trabalhamos com a primeira infância, e eu tenho me dedicado muito a isso na frente parlamentar, da qual eu sou vice-coordenadora, tem uma ligação assim. É tudo muito conectado, Vinícius, Sim. muito conectado. Porque quando você fala em acessibilidade, você fala primeiro na acessibilidade do aspecto físico, né? Para pessoas de baixa visão, pessoas cegas, pessoas surdas. Todo mundo tem direito à educação. Com certeza. Né? Então, há já em muitas redes essa preocupação de braille na escola, com toda a característica de um professor brailista que possa integrar a criança na turma geral. Há Libras também, linguagem dos sinais, na escola. Que no início a gente tinha classes especiais. Esses menininhos iam para a escola, mas ficava lá, separadinho numa classe, quando muito tinha o recreio coletivo. Hoje isso está superado, porque a integração, ela facilita o próprio desenvolvimento, facilita os conceitos de tolerância, de diversidade. Então, você tem uma criança que tem algum nível do transtorno do espectro autista dentro de uma sala de aula, isso é um desenvolvimento e um amadurecimento para todos. Com toda certeza. Ajuda a própria criança e ajuda os colegas a entenderem, né, e a lidarem com aquilo de maneira solidária, de maneira tolerante. Agora, para isso tem que ter as condições e o professor habilitado. Né? O desenvolvimento que essas crianças atingem, se elas forem integradas e acompanhadas pedagogicamente, é muito significativo. Muito significativo. Então, no Plano Nacional de Educação, a escola ela é acessível e inclusiva. Né? A gente diz que o acesso à educação é a primeira porta, que tem que ser bem larga, para caber todo mundo e todo mundo entrar. Sem excluir ninguém. Mas o desafio é a permanência. Exatamente. A permanência juntamente com a aprendizagem. Então, às vezes, entra e depois sai, porque não tem condições de ficar. Não é? Então, essas questões elas têm que ser realmente muito explicitadas no plano de governo, né, para que a gente faça essa conexão com aquilo que é o eixo estruturador do plano, que é o pertencimento, a capacidade de Olinda ter um crescimento sustentável, sim, a capacidade de se considerar Olinda como uma cidade educadora, sim, de todos e de todas. Então, a educação, para mim, tem esse papel fundamental. E a educação é direito. Sim. Se é direito, enquanto tiver uma pessoa sem acesso, o direito não está consolidado. Exatamente. A educação não é oferta. A oferta a gente tem em supermercado. Não é? Hoje está mais barato, tem uma oferta, 50, pague 20. Aí você vai lá, compra o que tem nas prateleiras. Acabou a oferta, acabou o preço mais baixo. A educação não é isso. A educação é direito. E é um direito público subjetivo. Se tiver uma criança sem escola, ela tem o direito de reclamar e se arrumar uma vaga para ela. Exatamente. E não só a vaga numérica, mas a vaga que acompanhe as condições de permanência e de aprendizagem na escola. Perfeito. Isso é possível, prefeito. É sim. Isso é possível. Com certeza. Boa vontade, com a utilização correta de recursos, referendado pela legislação e com consciência e prioridade. Exatamente. E educação para a gente vai ser, sim, uma prioridade. E dialogar é sempre preciso, né? Claro. Então, a gestão democrática é por isso que não se quer. Porque ela é um veículo de participação, de consciência política, de alcance de metas, de satisfação, e que coloca, inclusive, o povo como protagonista. Exatamente, exatamente. Coloca o povo como protagonista. Então, pessoal, a gente já está chegando ao fim do podcast. Que pena, que pena. Amei essa conversa aí, que o Centro Educação interessa muito. Então, para a gente finalizar, senadora, queria muito saber, primeiramente, da senhora, assim, com o Vinícius, como vocês enxergam, né, a educação no futuro de Olinda? Eu enxergo
todo mundo na escola. Uma creche, não sei como é que está isso no programa de governo, minimamente em cada RPA, localizada estrategicamente. O MEC tem programas e modelos de creche, dependendo, inclusive, do território, de onde o vento sopra, se é alto, se é plano, tudo muito bem pensado para que a criança se sinta bem, né? A educação fundamental do 1º ao 4º, do 1º ao 5º, agora, né, que tem aquela transiçãozinha. Uhum. Também é uma responsabilidade, professores valorizados, trabalhadores em educação, concurso público, piso pago, plano de carreira instalado, tudo isso tem décadas de existência, né? Tudo isso é possível porque isso é feito em alguns municípios. Os recursos da educação são vinculados. E agora, o Fundeb também tem cota parte para a educação infantil. Antigamente não tinha, era só ensino fundamental. Hoje, as duas pontas do sistema da educação infantil e ensino médio, inclusive o profissionalizante, também tem recursos destinados do Fundeb. Então, é organizar. Eu acho que o que precisa é organizar, ter um bom diagnóstico do que é que está faltando, até onde se caminhou e, sobretudo, o que é que a gente prevê para o futuro. E se essa tese da cidade educadora, ela vigora, né, a gente vai ter estudantes visitando todos os museus de Olinda, por exemplo, desde que eles sejam reabertos. Exatamente. E revigorados, e restaurados. No meu governo será. Exatamente. A gente vai ter uma participação efetiva na vida cultural de Olinda, que é riquíssima, uma integração muito grande entre a educação, cultura e economia solidária, uma proposta viável para os guias mirins, né? Como aqueles meninos estudam, muitos não estudam, eu fiz essa pesquisa, né? Como é que você perde a capacidade de memória, mesmo que seja uma memória repetitiva, daquelas crianças sem um programa de formação, né? Então, bibliotecas, tem biblioteca nos bairros, né? Então, tudo isso dá à educação esse caldo cultural, né, que ela precisa para formar para a cidadania, para influenciar na vida do povo e para recuperar essa Olinda, que é a Olinda dos nossos sonhos, né? Uma Olinda feliz, uma Olinda libertária, como ela sempre foi, e uma Olinda que as pessoas não queiram fazer de dormitório apenas, uma Olinda onde as pessoas queiram viver, morar, produzir e criar seus filhos. Perfeito, senadora. Vini, encerra aí. A Olinda que eu sonho e que eu quero e que estarei lutando é a Olinda feita e pensada para todas as pessoas, que consiga entender da necessidade de chegar junto daquela mãe que está sofrendo porque já nunca teve acesso, vivendo na nossa cidade e não quer o mesmo para o seu filho, para a sua filha. A Olinda que eu sonho é a Olinda que coloca a educação como o grande protagonismo da transformação das nossas vidas, que consiga fazer com que a educação, que é tão poderosa, senadora, faça com que o povo de Olinda prospere, mude, crie perspectiva, né, consiga enxergar que tenha um prefeito que foi transformado, inclusive pela educação, a sua vida e a sua história. Que a gente consiga modificar a vida das pessoas mais pobres. É uma educação onde a gente consiga ter biblioteca comunitária. É uma educação que utiliza do esporte, da música, da cultura para poder fazer com que essas vias se relacionem, né? Dialogue, consiga aproximar as pessoas. A educação é um grande instrumento de transformação e de salvação das vidas das pessoas. Então a educação para Olinda, que eu acredito, é uma educação que coloque ela como berço. Berço da humanidade, berço da sabedoria, berço da transformação, para a gente poder fazer com que Olinda prospere. E eu não tenho dúvida que com a senadora Tereza Leitão, a educação também, nesse governo, será uma grande prioridade, porque a gente tem ao lado do presidente Lula, a gente tem muitos instrumentos que precisam voltar a existir na nossa cidade, para que os professores, os sindicatos, os servidores, de um modo geral, pertençam à nossa cidade.
para que a comunidade pertença à própria comunidade e para que as crianças, os adolescentes e principalmente, senadora, para que as pessoas adultas possam olhar para trás e dizer: eu tive acesso a uma educação que me fez ser o que eu sou hoje. Eu acho que é o melhor resultado. É a gente poder encontrar depois as pessoas e dizer: eu passei ou contribuí com a vida que hoje está transformada, e essa vida só foi possível porque a educação possibilitou esse caminho, esse acesso. Então a educação que eu acredito é a educação que ame, que acolha, que respeite e que dê oportunidade. E é essa educação que eu vou estar lutando ao lado de Tereza Leitão para fazer a Olinda prosperar, sorrir e amar novamente as pessoas. Muito bem. Muito obrigado. Perfeito, gente. Obrigada, senadora. Obrigado, Obrigada, senadora. Vini. Obrigado, vamos. E esse foi mais um episódio do Bora Mudar Olinda com o tema educação. Espero que esse podcast chegue em todos os olindenses aí. E você quer saber melhor sobre o plano de governo do nosso candidato? É só acessar as redes dele que está aparecendo aí na tela. Obrigada e até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.